Volkswagen nos anos 60 e 70 era uma empresa diferente do que é hoje em dia. Detinha mais de 60% do mercado brasileiro e vinha crescendo seu portfólio de produtos a cada ano, com modelos como Carmanguia, a linha 1600 nas carrocerias Sedã, TL e Variant, por exemplo. Mas o mercado nacional começaria a se mexer e concorrentes de grande potencial estavam a caminho para incomodar a vida do Fusca. A Dodge preparava o 1800, que posteriormente foi chamado de Polara e vulgarmente é conhecido como Dodinho, e a General Motors do Brasil encaminhava o lançamento de um projeto mundial, o Chevette. O então presidente da Volkswagen do Brasil, Rudolf Leidig, desafiou a equipe do designer Márcio Piancastelli para criar algo inovador. A sua intenção era desenvolver um novo automóvel para suceder o Fusca. E aqui eu gostaria de apresentar para vocês quais que foram as influências desse projeto tão inovador que seria o sucessor do Fusca. O que Leidig imaginou era algo usando o chassi e a mecânica tradicional Volkswagen mesmo, mas em uma carroceria moderna, tanto em desenho externo como em empacotamento interno, que a gente chama de package. Aqui nesses dois desenhos que vocês observam neste slide, nós temos no de cima ali o aproveitamento da plataforma do Fusca. Então você consegue ver a silhueta do Fusca ali em um tracejado, e demarcado em uma linha contínua, e você pode ver de linhas bem retas, por sinal, o projeto do que seria o Volkswagen Brasília. Já abaixo, vocês conseguem ver aí uma silhueta em vermelho, que é a do Carmanguia, e a proposta seria que o Brasília tivesse a plataforma do Carmanguia, nessa segunda versão. E você observa ali que já está um desenho um pouquinho mais detalhado, né? Um pouquinho mais carregado nos detalhes. Como observação, o primeiro desenho de cima da plataforma do Fusca ele é de setembro de 1970 e o de baixo de dezembro de 1970, quando você tem ali a definição pelo uso da plataforma do Carmanguia. Inclusive, você pode ver ali numa observação, nessa imagem, que diz ali que a plataforma do Carmanguia ela é mais larga. Então, isso faria deste novo projeto um carro de dimensões próximas do Fusca, porém mais largo. Então, que resultaria aí num grande espaço interno. As principais influências para o novo Brasília seriam o Austin Mini de 1959, o Fiat 127, que depois foi lançado aqui no Brasil como 147, e o futuro Golf da Volkswagen, que estava em desenvolvimento naquele mesmo período. Todos eles, como vocês podem perceber, são carros de linhas retas, tá? São carros compactos, e carros que fazem muito bom uso do aproveitamento do espaço interno. Então, esses foram alguns conceitos que a Volkswagen pretendeu usar na concepção do Volkswagen Brasília. Era um carro pequeno, mas projetado a partir de um interior de espaço mais generoso possível, pequeno por fora e grande por dentro. Como você pode perceber, o Fox não foi o primeiro Volkswagen a usar esse slogan. Novo Fox 4 portas. Compacto para quem vê, gigante para quem anda. Era uma forma da Volkswagen se distanciar da matriz e fazer algo novo, próprio para as condições físicas e mercadológicas brasileiras. Um carro brasileiro desenhado por brasileiros para brasileiros. E o nome do modelo seria tipicamente brasileiro também. Volkswagen Brasília. Não tinha como ser um nome mais brasileiro do que este, não é mesmo? E agora eu gostaria de comentar para vocês como que foi a evolução do projeto. Vocês viram ali os primeiros sketches, né, que a equipe de design desenvolveu, e aqui eu gostaria de mostrar para vocês mais alguns modelos que mostram justamente essa evolução que o Brasília passou. E o projeto do Brasília levou 3 anos para ser concluído. Isso, no mundo automotivo, principalmente para a época, era um período assim bem curto, tá? Em 3 meses foram feitos mais de 40 desenhos antes da definição da forma que foi para a produção em 1973. Vocês conseguem ver nesses primeiros desenhos que o tema da frente, né, quando a gente fala tema da frente, é essa característica aí dos faróis, né, da ausência de grade, a logo bem no meio da frente, né, já estava mais ou menos pré-definido, até porque era a linguagem da identidade visual da Volkswagen neste período. Você pode lembrar dos outros modelos, como a linha 1600,
como também o SP2, eles usavam faróis muito parecidos, né, com o que o Brasília foi usar posteriormente. Então isso aqui já estava bem definido, era a linguagem visual da Volkswagen na época. O que basicamente mudava era a carroceria. Então você vê aí modelos, esse em vermelho com uma área envidraçada maior, né, mais alto, o modelo em verde bem próximo do que foi o modelo final, apenas com a diferença aí que o vidro traseiro ele teria uma mini janela para abertura e ventilação dos ocupantes de trás, semelhante ao que tinha na Variant, né? E como aparece nesse modelo amarelo abaixo também, com um pouquinho mais de detalhes. Como ponto muito curioso, tem esse Brasília aí que lembra muito uma minivan. E se fosse lançado na época assim, provavelmente, tá? O Brasília seria aí o primeiro monovolume do mundo, a primeira minivan do mundo a surgir nessa carroceria, porque a primeira minivan ela vem dos anos 80 e seria a Grand Caravan da Chrysler. Né? E aqui a gente está falando de 1970, começo dos anos 70. Então seria algo assim muito inovador. Talvez tão inovador que tenha justificado aí a Volkswagen não fazer uso desse desenho para o modelo final. E aqui nós temos também mais algumas versões, né? E essa, inclusive, aqui, que vocês observam em preto e branco, foi o que ganhou o modelo em 3D, né? Que a gente consegue reparar algumas imagens. O modelo em vermelho, o desenho abaixo, também já bem próximo do que seria o modelo final, com um destaque ali para a entrada de ar lateral, que lembra um pouco a que era usada no Lamborghini Countach da época. Né? Então aqui vocês observam mais alguns desenhos que foram feitos não somente por Márcio Pencastelli, mas também por toda a sua equipe de design da época, composta por José Vicente Martins, o Jota, e Jorge Yamashita Oba, que compuseram esse time de trabalho do centro de estilo da Volkswagen na época. O projeto 102 começava, então, neste período, aproximadamente 1971, conforme indica essa imagem. O modelo 1:1 do exterior em gesso foi criado, bem como também um modelo de arame em cima de um chassi Karmann-Ghia, como vocês puderam perceber nas imagens que eu passei ali atrás. Né? A princípio, ia-se fazer uso da plataforma do Fusca, depois mudou-se para do Karmann-Ghia, e esse modelo 3D aqui se fazia uso dessa plataforma, tá? Para poder experimentar justamente o package. Então, o modelo em arame, o grande objetivo dele é você experimentar o interior. O modelo em gesso é mais para você observar o exterior. Eram dois modelos 1:1 diferentes, tá? Nessa fase, a indústria automotiva não costuma fazer um mesmo modelo, tanto exterior quanto interior, por conta da complexidade e também pelo conto de ser mais fácil você fazer alterações. Então, você vai precisar mudar alguma diagramação, alguma forma, seja do exterior, algum detalhe, é muito mais fácil você trabalhar em modelos diferentes do que você trabalhar em um modelo só. Então, por isso que a indústria automotiva geralmente faz modelos separados, tanto para o exterior quanto para o interior também. Nesse mesmo período, mulas foram preparadas a partir de variantes recortadas para o início dos testes básicos. Essa revista 4 rodas da época mostra como que eram essas mulas. E só para explicar para vocês o que é uma mula, para quem não está acostumado com este termo na área automotiva, mula é o termo que as montadoras usam, né, que a indústria automotiva usa, para designar carros que estão sendo desenvolvidos e para você poder fazer uma experimentação de algum conceito, de alguma parte mecânica, enfim, de alguma coisa que esse carro vai usar futuramente, você usa modelos atuais modificados. Então, basicamente, isso que é uma mula. Eu entendi mula, com M de mestre. Então, só pegando o exemplo aqui do Brasília, quando ele estava em desenvolvimento, por mais que você não tivesse ainda o desenho exterior definido, as mulas entram muito nessa fase ainda, tá? Em que ainda vai se definir qual que vai ser o exterior, alguns conceitos já estavam muito bem pré-estabelecidos, né? Como plataforma, questão de exposição do motor, quantidade de lugares. Então, você consegue montar um modelo ali, um protótipo, né, que ele vai já traduzir para você algumas coisas que o modelo final vai ter, sem você
necessariamente já ter pronto ali como que vai ser o seu visual. E a mula do Brasília foi feita com base na Variant, era uma Variant recortada em que você conseguia ali obter as dimensões aproximadas do que seria o Volkswagen Brasília e fazer também mais alguns experimentos. O interessante dessa revista Quatro Rodas é que ela mostra exatamente como que era a Variant, né? Aqui a gente tem uma montagem de época, como que seria o protótipo que estava em desenvolvimento e já simultaneamente já tinha uma projeção, um desenho de como poderia ser o Brasília. Você nota ali pequenas alterações entre o protótipo e o projeto, principalmente no que diz respeito à questão da frente, que é uma frente mais curta no que está ali o projeto, o desenho, né? Vocês percebem como que era feita ali a projeção da época do que viria a ser o Volkswagen Brasília. Na época, surpreendeu a decisão da fábrica em adotar a ventoinha alta de fluxo radial em vez da baixa, fixada diretamente no virabrequim e de fluxo axial da Variant, que poderia ter criado ali um porta-malas traseiro, à semelhança do que ocorre na perua da Volkswagen. Essa foi uma grande dúvida na fase de concepção do projeto. A Volkswagen já havia definido que usaria no Brasília o motor 1600 e inicialmente teria somente um carburador para redução de custos. A opção da ventoinha baixa foi testada nessas mulas que eu mostrei para vocês na imagem anterior. E a decisão pela ventoinha alta deveu-se ao fato de que o Brasília tinha que ser, por uma questão de conceito, o carro mais curto possível. E embora a ventoinha baixa possibilitasse um porta-malas extra, este motor era mais comprido do que a disposição da ventoinha alta. Então, acabou que entre esse dilema, a Volkswagen optou por fazer um veículo mais curto que atendia ao conceito inicial do projeto e usar o motor com a concepção de ventoinha alta. Além disso, chassi do Carmanguia também teve que ser abandonado, porque acabava fazendo da base do carro muito largo, né, e ele ficava ali um pouco desproporcional. Então foi necessário criar um chassi exclusivo para o Brasília, que era um pouco mais estreito, ainda assim mais largo do que o do Fusca, e fazia com que o desenho do carro no final ficasse mais harmônico.